Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Eu vou trazer hoje para vocês tudo sobre Michael, que foi campeão lá na Arábia Saudita. Tem venda de Fabrício Bruno acertada e o Wesley disse sim para a Atalanta. Isso e muito mais aqui no canal. Só que antes de tudo, primeiro eu peço para você que se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe os vídeos. E para você que já é inscrito, deixe o seu like, compartilhe os vídeos também, que vai ajudar bastante o canal. Lembrando que você se inscrever no canal, você ajuda demais, ajuda bastante ao canal crescer e chegar mais gente, né? E a gente poder estar trazendo notícias para vocês aqui do Flamengo. Então vamos lá, nação, vem comigo que eu vou trazer tudo na palma da mão para vocês. Só que primeiramente, antes de começar o vídeo, eu vou trazer aqui para vocês um provável time de hoje de Flamengo e Botafogo, né? Hoje tem clássico, 6h30 da tarde. Às 18h30, famoso horário 18h30, e o Mengão está com muito desfalque, né, gente? Muitos problemas, problema na lateral esquerda, problema no ataque. Só que o técnico Tite ontem, ele esboçou um treinamento ontem, e ele, diversas vezes ali, ele revezou alguns jogadores. Então o Tite vai a campo com Rossi, Wesley, Léo Pereira e Fabrício Bruno, o Davi Luiz, lembrando que o Léo Pereira pode ser lateral esquerdo também, ele treinou na lateral esquerda ontem, e o Alan está de volta ao meio campo, o Paulo de la Cruz, porque o jogo lá na altitude vai ser brabo, vai ser correria, vai ser brabo mesmo, a gente precisa do de la Cruz 100%. Léo Ortiz, também na vaga do Eric Pulgar, e Arrascaeta, Luiz Araújo e na frente Carlinhos. E teve algum momento do treino ali que ele revezou o Carlinhos e o Bruno Henrique. Então pode ser que o Carlinhos entre de titular e aí ao decorrer da partida, o técnico mude e opte por colocar o Bruno Henrique de atacante. Lembrando, gente, só ressaltando que o Brasileirão tem um novo líder, o Fortaleza, que faz um campeonato exemplar, um time que nos últimos anos vem aí brigando com times grandes, foi vice-campeão da Sul-Americana no ano passado. Ontem o Fortaleza ganhou do Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, que é muito difícil ganhar lá dentro da Bia Edchidi, e o time ganhou do Bragantino lá por 2-1 e assumiu a ponta da tabela com 45 pontos. A última vez que o Fortaleza assumiu o Campeonato Brasileiro, a liderança, a última e única, né, foi em 2021, no começo do campeonato, quando o time ficou 4 rodadas na primeira colocação. Agora o time voltou depois de 2 anos, depois de 3 anos praticamente, voltou a ser líder de novo, pelo menos momentaneamente. Por quê? Porque se o Flamengo ganhar do Botafogo, o time do Fortaleza ainda continua sendo líder, porque o Flamengo fica um ponto atrás. E o Botafogo tem que ganhar do Flamengo para ultrapassar o time do Fortaleza. Bem, agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Michael, isso porque o Robozinho ontem fez sua despedida lá no Al Hilal, e ele já deu um destino certo onde vai jogar. Basicamente, ele vai vir para o Rio de Janeiro para jogar em algum clube do Rio. E esse clube, eu acredito que seja o Flamengo. Isso por quê? Porque o Michael não vai negociar com o Vasco. O Michael não vai vir jogar no Fluminense. O Michael não vai jogar no Botafogo. Isso porque ele já ligou lá para Goiânia, já pediu para trazer a picape dele, né? A picape dele veio no guincho de Goiânia, ele pagou 14 mil reais, né? Ele pagou 7 mil reais de frete, mais 7 mil reais por eixo da pesagem das balanças que tem aí, né? A caminhonete, a picape dele é muito grande, pesado, o caminhão também. Ele teve que pagar 14 mil reais para levar a caminhonete para o Rio de Janeiro. E ele já avisou que vai jogar em algum clube do Rio. E esse clube, pelo que eu sei, a única equipe que está negociando com o Michael no momento é só o Flamengo. Não existe outro time do Rio e nem outro time, nem Corinthians. O Corinthians até esboçou um pouquinho de negociação ali, né? O Corinthians não tem dinheiro, o Cruzeiro
tentou, mas o Michael falou que a prioridade dele é o Flamengo, então o Michael está próximo de ser contratado pelo Flamengo. O presidente do Al Hilal, ele já conversou com o Michael, lembrando que o Michael tem mais um ano de contrato, só que aí o presidente e o Michael já chegaram a um acordo ali para uma rescisão de contrato amigável. Então, com isso, o Michael vai ser, sim, jogador do Flamengo logo em breve. Isso é uma notícia muito boa, até porque o Flamengo está precisando de atacantes, né? Um ponta. E o Michael com o Jorge Jesus, ele está trabalhando, ele está sendo coringa do Jorge Jesus no Al Hilal. Ele está jogando pela ponta esquerda e pela ponta direita. Ou seja, caso o Flamengo precise reverter, colocar o Luiz Araújo, trocar de lado com o Michael, ele vai, né, eles vão ficar revezando aí no meio durante a partida, trocando de posições. O Michael também joga de atacante, apesar dele ser baixinho, né, mas em alguns jogos já jogou de centroavante quando o Mitrovic não estava lá. Então, o Michael é o coringa que o Flamengo está precisando para o ataque. Lembrando que o time do Al Hilal ontem ganhou de 4-1 do time de Cristiano Ronaldo. O time do Cristiano Ronaldo abriu o placar com ele, né, o Robozão, fez 1-0. Só que aí, com o passe do Michael, Mitrovic, logo de cara no segundo tempo, empatou, aí depois deslanchou, foi 7 minutos pro Al Hilal fazer 4 gols. Tá de brincadeira, hein, cara? Goleiro Bento na sua estreia, goleiro ex-Atlético Paranaense, entregou o ouro ali nos pés do Malcom, mas foi um jogaço. Bem, pessoal, mudando de assunto agora, vamos trazer aqui para vocês aqui, né, informação importante aqui que saiu aqui no Bola VIP Brasil. Essa informação tem a ver com a lateral esquerda do Flamengo. Isso segundo o Bola VIP, que o Bola VIP apurou. A diretoria já busca contratação por empréstimo para reforçar a lateral esquerda. Após lesão de Matias Vinha, houve contatos iniciais com alguns atletas, mas nada avançou. A diretoria acredita que precisa de reforço por um período de tempo determinado. O clube fecha a avaliação no quesito retorno esportivo, custo. O clube foca a avaliação no quesito esportivo para o prazo e não se apega em pontos com potencial de revenda do jogador. De acordo com o jornalista argentino Germán Garcia Crova, o Flamengo está interessado no lateral esquerdo Fabrício Angeleri, atualmente no Getafe da Espanha. Seria uma peça que o clube buscaria. O clube espanhol deve decidir nos próximos dias se libera um jogador que também atraiu a proposta de outros clubes europeus. Fabrício Angeleri tem 30 anos, tem contrato com o Getafe até junho de 2026. Antes de atuar na Europa, o lateral passou por River Plate e Godoy Cruz, ambos da Argentina. O Mengão vai usar a mesma tática de empréstimo para buscar uma opção na lateral direita e também na volância. Então tá aí o Marcos Braz e o Bruno Spino aí se mexendo para trazer reforços, né? E reforços pontuais, porque a lateral direita vai ficar escassa, a lateral esquerda só tem o Ayrton Lucas. Então aí ele está atrás de um lateral esquerdo e de um volante. Bem, de volante eu acredito que o Flamengo está bem servido, né, gente? Mas lateral esquerdo e lateral direito, o Flamengo vai precisar buscar sim. E até um atacante, né? Porque mesmo com a vinda do Michael, o Flamengo só vai ter o Carlinhos de atacante, centroavante mesmo. Então vai ser muito complicado aí até setembro, né? Mas setembro tá ali, o Pedro Gabigol volta já então. Só que aí a questão o Pedro Gabigol vai ficar fora do jogo de hoje, do jogo de volta, do jogo de ida da Copa do Brasil e de mais 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso é importante ressaltar para vocês. Então, o Marcos Braz tem que se mexer aí, tem que procurar pelo menos um atacante por empréstimo, né? Vamos esperar o que vai acontecer. Mas aí a informação aí do jornalista argentino é que o Flamengo já se movimenta pelo lateral esquerdo e pode ser o Fabrício Angeleri. Agora vamos ao assunto principal do vídeo. Vamos aqui falar sobre negócios fechados, porque o Flamengo fechou, o Flamengo vendeu
o Fabrício Bruno, né, um jogador que pode fazer sua despedida quarta-feira contra o Bolívar. Só lembrando que no começo do ano, gente, quando o Flamengo ia enfrentar o mesmo Bolívar, o Flamengo já tinha vendido, aceitado uma proposta do time do West Ham para vender o Fabrício Bruno. Contra o próprio Bolívar, parecia ser o último jogo do Fabrício Bruno. Só que depois o Fabrício Bruno voltou atrás, não aceitou a proposta e o negócio não andou. Dessa vez parece ser diferente. Isso porque a venda dele dessa vez está bem engatilhada, né? E aí o Flamengo, para todos que sabem, né, para todos que conhecem futebol, o Flamengo teria que arcar com um custo a Chapecoense ao Cruzeiro, pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Mas o Rennes vai aí assumir esse valor de 3,7 milhões de reais aí do mecanismo de solidariedade. 6 mil euros, 3 milhões e 7 mil reais para a Chapecoense e para o Cruzeiro. Os franceses aumentaram a proposta pelo Fabrício Bruno e o Flamengo vai fechar o negócio, né? O negócio vai ser aí 14 milhões de euros, 84,4 milhões de reais, mais 3 do mecanismo de solidariedade e mais 1,5 milhão de bônus aí, caso o jogador tenha, né, conquistado títulos, jogos. O valor é dividido entre 12 milhões e 500 milhões de euros, né? 7,75 milhões fixos à vista, mais 1,5 milhão de euros por bônus, 7 milhões em bônus por metas. O cálculo do mecanismo de solidariedade é de 5% em cima do valor garantido, totalizando os 625 mil euros, 3,75 milhões de reais. Atualmente a responsabilidade de pagamento é do clube vendedor, Flamengo, no caso o Flamengo, mas o Rennes e o Flamengo se alinharam aí um acordo para que não fosse necessário aumentar a proposta inicial. Então as duas partes já chegaram a um acordo aí, o Rennes vai pagar o mecanismo de solidariedade. O Flamengo recusou a oferta formal do Rennes e pediu melhores condições, o que foi ajustado nos últimos dias. A expectativa das partes é de que a negociação seja concluída até o início da próxima semana. Com isso, Fabrício Bruno segue à disposição do técnico Tite, pelo menos até o jogo contra o Botafogo domingo no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. O clube formador, o Cruzeiro, terá direito a 4,5, ou seja, 621 mil euros, cerca de 3,7 milhões de reais. A Chapecoense, onde Fabrício Bruno, na temporada em que completou 21 anos, fica com 5%, aí 19 mil euros, 2,1 mil euros. Aí a Chapecoense vai ficar aí com uma boa parte também, uma bargada boa, né? O zagueiro já acertou as partes salariais com o clube, o contrato com o Rennes por 4 anos, e na última semana chegou a conversar com a diretoria do Flamengo sobre seu desejo de se transferir para a França após vitória contra o Bolívar. Ou seja, o negócio está fechado. Fabrício Bruno vai jogar assim no Bolívar, no Rennes da França, e aí então o Flamengo vai ficar com essa quantia milionária de 82 milhões de reais. Só lembrando que o Flamengo também vendeu outro jogador, né? É um negócio bem andado, o jogador já acertou que vai, sim, é o Wesley. O Wesley vai ser jogador do Atalanta, da Inglaterra. A venda foi concluída, 96 milhões de reais. Só que o Wesley pode render 120 milhões de reais, aí, dependendo de metas e bônus aí que o jogador pode conseguir. A Atalanta vai pagar 16 milhões de euros ao Flamengo, fixos, 16 milhões de euros, 96 milhões de reais, mais 4 milhões de euros
em bônus, ou seja, 24 milhões de reais. Então o Wesley vai render aí aos cofres do Flamengo nada mais, nada menos que 120 milhões de reais. Com esse dinheiro aí, cara, dá para o Flamengo ir no mercado sem medo nenhum de trazer qualquer jogador, né? Dá para ir no mercado, dá tempo. Da janela de transferência aí faltam uns 15 dias para fechar, 2 semanas aí praticamente. Então dá para o Marcos Braz e o Bruno Spindle ir lá e trazer atletas sim. Tem a negociação com o Alcaraz. A negociação foi travada porque o Southampton está querendo o Vitor Hugo, o Flamengo está fazendo jogo duro para não liberar, para só pagar sem liberar jogador da base. Mas, o Flamengo pode ir lá com esse dinheiro, 120 reais, 120 milhões mais 84 milhões, que vai dar aí 200 milhões de reais. Então o vídeo de hoje foi esse. Lembrando que hoje tem Flamengo e Botafogo. Com isso eu me despeço. Saudações rubro-negro. Valeu. Tamo junto.